para completar o futuro de Renan Lodge no Galo. Ídolo do torcedor do Galo, Bernard admite ter sido procurado por 3 gigantes do futebol brasileiro. Lucas Fasson, ex-zagueiro do São Paulo, pode pintar no Corinthians ou no Atlético Mineiro. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Informação importante no Galo, Renan Lodge não tem nenhuma possibilidade de deixar o Atlético. Quem me garantiu isso foi uma pessoa muito importante do staff do lateral esquerdo. Jogador de 28 anos de idade que deixou ótima impressão, poderia certamente ser consultado por clubes de fora, mas dá uma olhada nessa frase dessa pessoa próxima ao Lodge. Muitas das negociações acontecem porque os empresários oferecem o jogador. No caso do Lodge não há nenhum movimento nesse sentido. Não queremos sair do Atlético, disse o representante do jogador, com a lembrança de que o Lodge foi contratado para esse ano, disputou 31 jogos com 4 gols e 2 assistências, é um dos principais atletas sob o comando do time de Eduardo Domingues. O contrato do Lodge com o Atlético só se encerra em dezembro de 2030, ele tem vencimentos acima de R$1 milhão por mês e chega ao Brasil depois de passagens pelo futebol estrangeiro. A estada no futebol saudita não foi das mais bem-sucedidas, dá para dizer que ele voltou ao Brasil com alguns traumas de lá. E Lucas Fasson, ex-zagueiro do São Paulo, pode parar no Atlético Mineiro ou no Corinthians? Essa especulação ganhou as redes sociais nas últimas horas. Fui checar com o representante do atleta qual deve ser o destino do jogador. Zagueiro, canhoto, 25 anos de idade, praticamente livre no mercado. O contrato dele com o Lokomotiv se encerra em 30 de junho. E o fato de ser novo e ter deixado excelente impressão na última temporada russa, com 32 jogos, 2 gols e 3 assistências, acabou chamando a atenção de clubes brasileiros. Além de Atlético Mineiro e Corinthians, ele também foi especulado em Internacional e Botafogo. No Galo, a especulação é de que ele seria o zagueiro canhoto que o Atlético tanto busca. No Corinthians, que uma negociação já estaria em um estágio mais avançado. O que eu fiz? Entrei em contato com um dos sócios de Juliano Bertolucci, um empresário que representa a carreira do Lucas Fasson. Abre aspas para esse empresário, a ideia é renovar o contrato do Fasson com o Lokomotiv. O salário dele lá é muito alto. Perguntei se os vencimentos do Fasson na Rússia superam R$1 milhão por mês e a resposta foi positiva, com a expectativa de um reajuste nos vencimentos. Se essa negociação com o Lokomotiv não avançar e ele não conseguir seu aumento salarial, aí sim o Fasson vai estar aberto a propostas do futebol brasileiro, mas imagina-se que nem Galo nem Corinthians sejam capazes de repetir aquilo que ele pode ganhar no futebol russo no que diz respeito a finanças. De qualquer forma, vou continuar atento a essa história e qualquer novidade conto para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Estou embarcando na noite dessa quinta-feira para os Estados Unidos, onde eu vou começar a cobertura da Copa do Mundo para deixar todos vocês na cara do gol e super bem informados. Beleza? Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like. Tchau! Ídolo do torcedor do Atlético, Bernard admitiu que esteve na mira de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A revelação foi feita em entrevista exclusiva à Rádio 98 FM, em Belo Horizonte, da qual faço parte. Abre aspas para o Bernard, chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo e Palmeiras também. Isso aconteceu mais de uma vez. Chegaram a oferecer mais dinheiro do que o Atlético. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas teve propostas. Só que eu queria voltar para o Galo. Tinha prometido e era um desejo meu. Esse episódio, ou esse momento ao qual o Bernard se refere, diz respeito ao momento em que ele sai do futebol grego, decide voltar ao Brasil, tem a oferta do Galo, onde recebe na casa dos R$700 mil, e recebe também convites e ofertas para ganhar acima de R$1 milhão por mês nos concorrentes que ele mesmo citou. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Bernard e mesmo ganhando menos, ele assinou contrato com o seu time do coração. Bernard, que viveu altos e baixos desde seu retorno, momento de maior dificuldade depois de ele marcar um gol na Sul-Americana contra o Juventud de las Pedras. Ele coloca a mão em uma das orelhas para provocar o torcedor que vinha o xingando. A partir dali a coisa ficou terrível. E chegou-se a discutir a possibilidade até de uma liberação gratuita para clubes da Europa na metade do ano. O tempo passou, o Bernard recuperou a condição de titular, sob o comando do Barba tem jogado bem e recentemente foi alvo de uma proposta de €1 milhão do Panathinaikos já recusada. Mesmo com um acordo verbal, semanas atrás, de que ele seria liberado de graça, a coisa mudou de tal nível que mesmo com uma oferta de €1 milhão e o atleta permaneceu nos últimos 5 jogos, o Bernard teve participação direta em 4 gols. Você gostaria do Bernard, 33 anos de idade, defendendo seu clube do coração? Use o espaço para comentar e avaliar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde.
Luiz Araújo pode mesmo virar reforço de um time do Catar. Especulação que começou nas redes sociais dá conta de que o Al-Sadd tem a intenção de levar o ponta do Flamengo. Oferta salarial superior à que ele tem hoje no Fla em um contrato de 3 anos. Só que é importante registrar que o Al-Sadd não está sozinho nessa. O Besiktas é mais um dos interessados. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A pessoa admite a intenção do Al-Sadd, mas assegura que as conversas com o Flamengo ainda estão em estágio inicial. O Flamengo tem recusado propostas. No início desse ano, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro chegaram a oferecer 6 milhões de euros. O Flamengo considerou as ofertas baixas e a dupla prometeu retomar as tratativas para o segundo semestre. Importante registrar também que Luiz Araújo soma na atual temporada 25 jogos, 3 gols e 2 assistências, foi titular em 11 jogos e reserva em 14. Meu jovem... Que o senhor está vindo aqui pregar. Meus jovens, hoje pela manhã o Guilherme Souza apurou numa ponta, eu apurei numa outra ponta, não sei de quem foi essa informação, porque o Guilherme me apareceu com isso hoje e falou, apura aí que eu acho que o Scarpa está indo para o Santos. Aliás, está indo para o Santos não, o Santos quer o Scarpa, não é que está indo não, o Santos quer o Scarpa. E ele foi na ponta do Santos, confirmou, eu fui na ponta do Atlético e confirmei a informação que realmente o Santos sondou para levar o Scarpa. Se vai virar eu não sei, primeiro tem que esperar ele se recuperar. Se vai virar, eu não sei, mas o Santos quer o Scarpa. Você tem alguma informação adicional? Não. E o que você acha disso? Eu acho péssimo. Não porque o Scarpa... Não, só isso, você vai entender o porquê agora, ó. Não porque o Scarpa faz diferença no time, não é por isso. É porque o Santos não paga ninguém. Por que você está de lado para a câmera? Santos, fica de frente para a câmera. Não tem jogador pra gente fazer essa troca, porque os bons jogadores lá, eles não vão liberar. E o Santos tem uma penhora que vai acontecer agora do CT dele, que vai para leilão. Então você vai vender um jogador para o Santos para nunca receber, para você não pegar nenhum jogador na troca e para nada. Eu acho que há outras equipes que o Atlético poderia fazer um negócio melhor. Rep, mas aí você está indo para um lado administrativo. Sim. Quanto a isso, não cabe a você. A gente tem que debater no sentido... Não, porque... Por que ele está questionando uma questão financeira do Santos, que aí é o Paulo Brax, junto com o Pedro Daniel, que tem que buscar uma melhor forma de amarrar essa negociação para o Atlético. Se o Atlético vier a fazer essa negociação, é porque o Atlético amarrou uma questão financeira, correto? Agora vamos pensar nos benefícios que isso pode ter para o Atlético hoje. Hoje eu não vejo o Scarpa rendendo dentro do campo. O Scarpa parece não ter o brilho que já teve em determinado momento com a camisa do Atlético. Nem o brilho pessoal mesmo, daquele que demonstra vontade de vestir a camisa do Atlético. O Atlético precisa dar uma refrescada no seu ambiente. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes e vou continuar repetindo enquanto tem essas peças que para mim são contaminadas do ano de 24 e 25. O Atlético precisa de alguma forma tirar esses caras do Atlético. E a gente cita vários nomes. O Hulk já foi, o Igor Gomes pode ir. O Júnior Santos já foi. Dudu deveria ir. O Scarpa deveria ir. Renier deveria ir. Então, olha só, aqui brincando, eu falei 6 nomes entre já foram e podem ir. Então, assim, o Atlético precisa disso nesse momento. Então, eu acho que pode ser bom para o Atlético e a negociação, a forma que vai ser feita, quem vai cobrar o Santos ou qualquer outro time, cabe ao Atlético. Aí tem uma discussão que é a seguinte, o Atlético não tem dinheiro, o Atlético está quebrado. O Pedro Daniel disse ao bom tom do mundo, não tenho dinheiro para fazer a contratação. O Scarpa é o único ativo de todos esses que você acabou de dizer que o Atlético pode ir no Internacional, num Grêmio, no São Paulo, num Corinthians, que são outras equipes também que não têm dinheiro e tentar fazer... Uma troca, porque eu sei que eles não têm dinheiro, é o que eu estou dizendo, todos também estão quebrados, uma troca. Agora você vai pegar o Scarpa, que é o único desses caras todos que você disse, que dá pra, que os caras aceitam, porque o Dudu não aceitam nem de graça, o Igor Gomes não estou aceitando nem de graça, Renier não estou aceitando nem de graça, nenhum desses estou aceitando de graça. Você quer pegar o único que dá para você fazer uma troca, o único que dá para você fazer um negóciozinho qualquer e tá dando de graça pro Santos. Aí não dá. Porque o meu pensamento é esse. Eu concordo que o Scarpa tem que sair todos esses nomes. Mas o Atlético não toparia fazer de graça, não.
Não é de graça, Não, ele sabe tá falando por quê que que é não de vai graça? pagar. Porque não vai pagar, como não está pagando os outros mas aí todos. Não quer dizer que seja de graça, Rap. Não, Uma hora porque paga, cara. Uma hora paga o quê? Vai entrar, agora o Santos tá quebrado, vai vender, E vai se- virar e se safra, vai entrar um em rolê regime, e você na não vai rolar troca, nada. você quer? Não tem jeito, ele já tem 13 jogos. Já tem 13 ou 12? O Scarpa tem Entendeu? 10. Ele E se tem fosse 13 o olhar Neymar? aqui agora. Cara, eu pensei que rapaz, eu tinha sou feito só menino dele, 12. né? Aí eu faria. Mas você entendeu a minha posição? Eu acho que é mais... Entendi. Agora, se você perguntar, não tem ninguém interessado no Scarpa, você faz o negócio? Eu Mas faço. eu não sou comentarista Você financeiro. acredita que o Scarpa poderia recuperar ainda parte Não. do seu futebol? Você já largou assim? Já você- larguei mão igual o Elton. Eu larguei também. mão. Não, eu tinha fiquei bem esperança. assustado com o primeiro semestre do Pois Scarpa. é. Eu sei que Larguei futebol é um contexto, não pode ser... nunca imaginei o Scarpa sendo o principal aspecto técnico do Atlético dentro do campo, mas tiveram situações de ver o Scarpa de uma maneira tecnicamente que eu nunca havia visto, tá? Então, não sei, mesmo antes da A lesão. reserva o incomoda profundamente. Mas Não, e não, a aí? questão- Mas a Pois reserva... é, mas não- o que Mas ele nem tem a feito? titularidade, Hoje- cara, nem com a Peraí, não, titularidade mas não rendia. chegou lá... Hoje Rep. em reserva, o demérito dele mesmo. Dele? Não é Dele? demérito dos outros, é demérito dele. concordo. Quem tá jogando hoje no Atlético é pior que ele. Sim. O Bernardo é pior que ele, o Coelho é pior que ele, o Minda é pior que ele. O Renier Só é pior o que ele, Renier qualquer é muito função. pior do Só que ele é aquele cara Só que que vai ele pra não reserva joga. e fala assim, sou reserva. Mas o Rap, hoje cara, Dudu também. se ele foi pra Também. reserva, também. se ele foi pra reserva, é falta de capacidade dele. eu não tô discordando, Eu não vou não. dizer falta de capacidade, eu não sei o que é de fato, mas demérito dele. Ó, que é ó. demérito dele, isso é Quando certinho. você Mas é o que olha eu tô querendo hoje- dizer. Tem jogador que vai pra reserva e o cara fala assim, Dá a não, volta não por vou cima. aceitar isso aqui Sim, não, vou voltar. ele trabalha. Ele faz assim, ó. Esmurece, né? Aí não esmurece. dá, aí tem que Com o plantel correr. que o Atlético tem hoje, era pra gente nem questionar a titularidade do Gustavo Scarpa. Exatamente, você falou tudo. O Valor, já falei aqui, Sim, várias vezes eu peguei... E eu falei a bati, eu seguinte ficava frase, assim, eu falei cara, o Scarpa não tá afim. Tecnicamente, é um absurdo o Scarpa não ser titular desse time. Porque ele é muito melhor do que qualquer um que tá jogando. Porém, quando dá oportunidade pra ele... Ele chegou ao ponto de te convencer que estar no banco de reservas está de acordo com o que ele não conseguiu apresentar. né? Cara, o Ele grande chegou nesse problema é o ponto. seguinte, a impressão que eu tenho, eu não estou dizendo que é o que está acontecendo, a impressão que eu tenho é que o Scarpa está sentado no contrato. Está muito cômodo, porque agora está recebendo em dia, um baita salário, um período dele, o contrato até final do ano que vem, né? Até 2027. Final do ano que vem, sentado no contrato. Pô, 18 meses ainda. É muito pouco cobrado, né? Muito pouco cobrado, até porque não aparece. Não é um cara de falar, não é um cara de aparecer. Aí você me diz assim, mas é o jeito dele e tal. Cara, desculpa, você trabalhar num projeto com uma pessoa que está ali e cagando e andando por projeto, desculpa, a palavra é feia, mas é a necessária. Então, o que acontece, cara? Tem que você dar um jeito, Eu não estou dizendo que tem que pegar o Scarpa e falar, toma Santos, leva aí. Não, eu nem estou dizendo que tem que fazer com o Santos. A informação é que o Santos sondou, o Santos quer. Se vai para o Santos eu não sei. Mas o Atlético tem um ativo na mão, que se não está jogando muita bola, é um ativo que vale. É por isso que eu prefiro Que tentar com vale. outro time. Então assim, o Santos não tem dinheiro para pagar o Atlético. Não tem. O Santos está lambendo uma embira desgraçada, o Grêmio está enrolado lá, o Internacional está enrolado lá, os times não têm dinheiro, eu não sei o que vão fazer. Talvez é entubar o prejuízo. Mas aí, o que não pode também, é por isso que eu falo, treinador, aí o Valor vai brigar, olha lá, já olhando para mim, treinador também recupera jogador, desde que o jogador queira. A dúvida é, ele quer? Porque O Scarpa quer? Porque o Scarpa me parece um cara meio alheio a tudo que está acontecendo. Mas ele é assim. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa do Atlético e me disse assim, não, HG, é assim, ele é mais introspectivo, mas ele é um bom menino. Cara, eu não estou falando que ele não é bom menino. Ele pode ser introspectivo, mas ele tem que treinar bem para merecer estar no time titular. E quando é inadmissível para... Calma, meu filho, calma. Desculpa, Calma, papai. vou te levar na live mesmo pra você cuidar dessa Desculpa, aí. Bob pai. Aqui, aí eu perdi o raciocínio. Eu sou o Bob filho. Não dou conta disso, não. É inadmissível você normalizar o Scarpa no banco, cara. E se o Scarpa não fez o número de jogos para deixar o Atlético, é porque o Atlético tem em mente a liberação dele se pintar uma proposta.
Mas não vai ser pro Santos. O Santos não tem dinheiro. Pode falar. E quem que você trocaria no Santos que poderia, que Não, o Santos agora, também liberaria? Não tem. O Rolês Tem agora, 14, eu achei 14. que tinha 12, Não, até nem 13, mas é porque o 14. time também do Santos é tão ruinzinho, mas tão ruinzinho que o jogador que joga mais ou menos lá, eles não vão liberar também, não. A gente pode falar, esse jogador aqui interessa, ele tá aí titular no Santos, vou trazer pra cá. Não, pelo amor de Deus, meu filho. Se você trazer, você me Só quebra. não pode achar que o Robinho Júnior que é o jogador pra trocar. Não, Me de ajuda maneira aí, nenhuma. né? Tem jovem, o Atlético tem jovens Me aqui ajuda que aí. podem fazer a diferença lá na frente. Mas quando você fala, o Scarpa não pode ser reserva desse time do Atlético. Não, ele pode. Ele deveria entregar mais. Ele não tem entregado. E isso já vem de uma longa data. Você fala, o treinador precisa tirar um pouco mais dos atletas, quando os atletas querem. Qual foi o último treinador que tirou alguma coisa do Scarpa? É o Milito, gente. O Milito saiu do Atlético em novembro de 24, depois da Libertadores. Primeira semana de dezembro. Dezembro de 24. Tem 1 ano e meio que isso aconteceu. Então tem muito tempo que isso aconteceu. Pra gente se apegar a pequenos recortes do Scarpa. Quando o Scarpa foi contratado, a expectativa do torcedor atleticano era de que ele comandaria o meio-campo e ataque do Atlético. Ele resolveria, ele impulsionaria aqueles jogadores que ali estavam ao seu lado. E isso não acontece. Tem momentos, tem jogos recentes agora do Scarpa, que parecia que o Scarpa não estava em campo. Ele era um espectro andando para um lado e para o outro, um fantasma, andando de um lado para o outro, às vezes nem andando. Teve um jogo da Copa Sul-Americana que ele entrou no segundo tempo, se eu não me engano, foi o gol de empate do Juventud. Lá no Uruguai. O Scarpa entra no segundo tempo e ele olha o cara dominar, cortar, se posicionar, levantar a cabeça e tocar a bola para o cara matar o jogo do Atlético, empatar o jogo em 2-2. Então, assim, o Scarpa, ele não tem dado resposta em campo. E pra mim, hoje, o melhor para o Atlético seria ele fora do Atlético. Talvez o que o HG disse é entubar o preju. Eu não digo que ele não queira, tá? Talvez ele não consiga mais fisicamente. A gente tem que lembrar que 24 já tem 2 anos. Porque o sistema que o Milito jogava tem algumas semelhanças em algum determinado momento com o que o Domingues tem aplicado no Atlético. Mas hoje, quando você imagina o Scarpa sendo utilizado, pelo lado esquerdo, como é que vai fazer? Tem um Lodge lá. Você vai tirar o Coelho, que está se matando fisicamente do lado direito para ele fazer aquela questão do pé trocado? Não tem. Mais centralizado, o Scarpa nunca se destacou em nenhum momento na carreira. Nem quando ele surgiu no Fluminense, muito bem antes, que ele teria dificuldade de fazer o que o Bernard faz. E mais à frente não é a dele, jogar como segundo atacante. Então eu tenho dificuldades até pelo formato que o Atlético joga hoje, mesmo que o Scarpa se recuperasse, assim, eu acho que muitas vezes o jogador, ele está se esforçando, mas que as coisas não... É fechamento de ciclo. Eu acho que o Scarpa encerrou o ciclo dele no Atlético, que talvez até seja útil em uma outra equipe agora. Como o Atlético vai conseguir, junto com o staff do jogador, e aí é onde eu falo com você e discuto muito com você, não vale só essa coisa de, mas tem contrato. É claro, todo jogador de futebol em todos os clubes tem contrato. Então é o Atlético que tem que, se coçar com essa situação. É um jogador que com certeza tem um custo importante na folha e se sair o Scarpa, tem que vir um outro jogador. Não estou falando a mesma altura do Scarpa, tá? Dentro do cenário que o Atlético pode trabalhar, porque também a balança nos últimos anos do Atlético é assim, saem 10, chegam 6, saem mais 7, chegam 4. Não dá. Daqui a pouco tem uma hora que vai ficar difícil. O Domingues vai escalar 11, né? O Domingues vai escalar 11 e olhar para o banco vai ter 4 jogadores. Nós concordamos no ponto de que o clube tem que se coçar para resolver o problema do jogador. Mas quando eu te falo, há um contrato, nesse caso, não dá para quebrar o contrato. Entendeu? Se o jogador quiser, de fato, sentar-se no contrato, por exemplo, ele se senta. Eu não acredito... do Cruzeiro tem um sentado. É isso que eu ia te dizer. Eu não acredito que Atlético e Cruzeiro não estejam fazendo nada para resolver a situação do Wallace e do próprio Scarpa. Eu não acredito que os caras acordam, cruzam com o Scarpa lá todo dia, e aí, meu irmão, beleza? Aí, final do mês, bufunfa na conta e tá tudo de boa. Não acredito nisso. Só que quando o atleta diz, eu não quero, eu quero ficar aqui.
Tem de um atacante boa. do Atlético Tô de boa. que teve interesse e ele virou e falou 200 assim... anos aí. Não, agora, recente é um atacante que tá aí Quem que é? Fala o agora, nome. né? E disse o seguinte, não, só se me pagar o que eu ganho aqui que eu vou pra lá. Ah, o Eduardinho? Eu não quero, meu filho. Então, aí a culpa é de quem faz uns contratos também com jogadores que não são jogadores de bom nível, com valores astronômicos. Nesse caso, eu, quando contratou o Scarpa, contratação Não, o Scarpa espetacular. foi maravilhoso. Né? Só que aí, ao longo do tempo, Tanto é que o primeiro ano dele foi bom, HG. Fisicamente Pô, 24, foi. velho. Sim, Só 24. fisicamente foi piorando. Eu acho que ele não e tal. gosta do Atlético. E aí, Sendo muito sincero, e aí, ele não gosta. Para com isso, é. Eu acho. Nem isso, Cara, eu não duvido. Eu não tem duvido. isso. Eu não duvido. Eu acho que ele tá aqui em Belo Horizonte. É muito mas hipotético um negócio O Rap desse. disse que ele acha que o Não, Scarpa não gosta do Atlético. Não, de estar É isso, eu tô concordando aí. Não, Eu gosto de estar aqui. tá feliz aqui. HG, nada a ver, totalmente cara. infeliz. Não, nada a ver, velho. Nada a ver. Ninguém é infeliz vindo trabalhar em Belo Horizonte, não, filho. sou. Meu filho é assim. É o melhor lugar pra se meu viver filho é no assim. futebol. Gente, eu acho que o problema Melhor, é assim. eu acho que Eu posso estar Mas não é feliz. isso. Eu posso estar feliz com o Rafael contrato. Sobes já falou Eu isso. posso estar feliz com Melhor o lugar do mundo. contrato que eu tenho, com o que eu ganho Exato, e com a tudo isso. tranquilidade da vida em Belo Horizonte. Mas eu preferiria estar no Atlético ou, sei lá, no Palmeiras. No Palmeiras. Eu acho que é isso. Mas não vou- terá de eu errado vou isso não, usar- tá, gente? Terá de errado isso não. Nós também temos direito de achar um monte de coisa. Eu não vou tá? usar essa hipótese pra Não. justificar. Eu também não acho que seja isso, bem, não, cara. Então você acha que eu é o acho quê, que é um exagero do Não, seu é lado. que vocês vão futebol falar. tem algumas coisas que não tem explicação. Nós E que estamos os falando- caras não dão certo por motivo que não é isso. Se você achar que, por exemplo, o Wallace não deu... Você acha que o Wallace é uma contratação errada Não, ou acho ou bom. é uma Achei contratação boa na que deu época. errado? Deu o errado. futebol tá Eu quero continuar o nesse futebol assunto tá com vocês. lotado disso. Eu quero. Eu vou, eu prometo. Mas de respeitar contrato, ou da linha e tal, o fato dele não ter completado os jogos, estou me referindo ao Scarpa, significa. Tá? Mas ele machucou. Significa. Mas ele já estava não foi só sele isso, seguro. não. Ele estava eu sendo também acho. seguro. Eles já estavam segurando. Ele já Não, eu teve. também acho. Ele teve uma sequência antes da lesão. A gente olhou isso. O Breno também estava aqui. Ele teve 3 jogos seguidos que ele não entra em campo. Pois é. Eu acho que tem a ver mais com a incapacidade dele eu de ia ajudar perguntar o agora. Atlético. Pra dentro de poupar, campo. porque não tem condição. Pra mim. Eu não creio, cara. Eu creio que ele mais- estava sendo O Valor, poupado, tinha Valor. jogos ali, cara. Não, Tinha eu jogos acho que que assim, tava- precisava de um cara igual o Scarpa. Não, Colocava gente, mas o cara, alguém eu lá acho que na o ponta Scarpa do de banco. agora ser não é um cara negociado. igual o Scarpa. Colocava Essa lá é na a ponta questão. do banco. Pode Mas ser eu acho que negociado tava também, não não acho. Cara, porque hoje, Não assim, convenhamos, entre ele e o Reinier, por pior que ele seja, ainda é ele. Posições muito diferentes. no Ainda campo. é ele. Não, mas sim. Teve um jogo que o Reinier fez Aqui. 10. Aqui. Teve um monte de O jogo que o Reinier fez 10. Renier, ele não tá à frente de ninguém do banco do Atlético. Nada. Não tem nada. Hoje no Atlético, Posição que eu falei. hoje no Atlético, em qualquer que o Renier for disputar, no meio, no ataque, na frente, nada. Joel, nada, eu acredito nada. que você- Qual o jogo Nada, da nada, Sul-Americana que o Scarpa jogou? Vou olhar aqui agora. Acho que foi sim esse ano. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Eu não vou lembrar. Porque entre um jogo... Não, foi Juventude. Eu acho que foi o jogo que ficou parado. É, que eu tô- foi o Mas foi o de lá. Então, de lá. Então, o Atlético escalava ele na Sul-Americana, mas no Brasileiro não escalava. Não, E ele fez a tava mesma com- coisa Mas é a com o mesma Dudu. coisa com o O Atlético Dudu. fez a mesma coisa com o Então, Dudu. Teve um o jogo modus que o operandi com o Coelho- Dudu foi o mesmo. Isso prova que o Atlético estava, vamos segurar o número de jogos, porque se pintar negócio, nem Libera. Foi exatamente esse último jogo. Foi um jogo que ele falha. É o jogo contra o Juventude, é o jogo de 2-2, que ele entra no segundo tempo e fica parado na hora do empate. É isso. Então eu acho que E realmente, o último jogo no Brasileiro, mais um realmente, meu. O último jogo dele no Brasileiro foi contra o Flamengo. O 4-0 do Flamengo Entrou, pra cima do Atlético. Cara, então- Ele entra e joga 16 De minutos. verdade, pra mim, o Gustavo Scarpa não foi escalado para que ele pudesse ser negociado agora. Por mais Eu que também tenham acredito dito nisso. a ele o contrário, você não vai ser negociado, você vai ficar e tal, eu não consigo acreditar nisso. Cara, sabe o que é? Que daqui a pouco ele mesmo posta alguma coisa, não que a gente tenha a pretensão de achar que ele vai fazer isso, posta alguma coisa, falando, pô, loucura falar que eu não gosto do Atlético e tal. Cara, a impressão que passa. Eu também tenho esse Eu não sentimento. posso cravar que ele não Isso é um gosta. e tal. sentimento que eu acho tenho. que está, aliás, pode ser que ele substitua o não gostar por estar aqui só pelo contrato. É igual o Júnior Santos. Só Júnior pelo Santos contrato. era nítido que ele não gostava de estar aqui, que ele veio aqui Não, só os pelo últimos- contrato. Você fala esse último Júnior Santos, né? Esse último. É. Porque o primeiro até eu acho que fez uma Aqui, boa. quer que eu te fale outro? O primeiro que eu falo é o de 2020. Quer que eu te Quando fale ele é outro? contratado? Ele joga bem. Quer que eu te fale outro que não estava aqui e não gostava de ser Não, aqui? você está confundindo Alonso com o Santos. Júnior Eu Alonso, não tô desculpa, entendendo desculpa. também. Não, o Alonso é o contrário. Eu acho que ele gosta do Atlético. Eu acho que ele não conseguia era jogar bola. Aqui, quer que eu te fale outro que não gostava de estar aqui?
E aí não gostava por uma série de fatores, mas por causa dele foi criado um ranço. Não foi por causa de ninguém, foi por causa dele. O Rony. O Rony, ele entrava em campo, ele se dedicava pra cacete, ele corria, o cacete e tal. Mas, cara, não gostava de estar aqui. Por quê? Sincero. Porque ficam buzinando. Aí juntou com aquele problema todo lá do bolso pra fora, da ação, no caso dele é judicial mesmo, dos outros extra, no caso dele judicial, e aí foi criando uma quizumba. Na primeira oportunidade, Linha entubou o prejuízo e foi jogar no Santos. Aliás, jogar não, tá lá no Santos, tem jogado muito pouco. Gente,